Para salvar Seiya, que recebeu a maldição de Hades, Saori, a deusa Atena e seus cavaleiros de bronze vão até a era de 240 anos atrás. Porém, o santuário já se encontrava em estado de alerta devido à Guerra Santa. Em meio a isso, o Cavaleiro de Ouro de Serpentário e a Casa de Ofiuco, que tinham sido selados, retornam uma vez mais. Devido à lendária hipnoterapia curativa que emite a Casa de Ofiuco, os Cavaleiros de Ouro caíram adormecidos. Odisseu de Serpentário, para impedir a destruição do universo, começa a avançar, invadindo o santuário para tomar a cabeça de Saori, a deusa Atena que veio do futuro. Durante sua jornada, encontra-se com Tema, o Cavaleiro de Bronze de Pégaso, quando estava caminhando até a casa de Escorpião. Depois de revelar que o exército de Hades se dirige até Sasha, diz a Tema que vá até onde está a sua amiga. Qual será o destino das duas Atenas? Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. A revista semanal japonesa Shonen Champion inicia a temporada final do mangá Next Dimension, com a publicação da primeira parte de 8 capítulos da prequela da série final. A segunda parte terá mais 8 com a conclusão da história. Assista agora aos capítulos 103 a 110 completos, com todas as páginas da última temporada da continuação oficial e canônica da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, pelas lendárias mãos do mestre Masami Kurumada, que traduzi em primeira mão no Brasil no mesmo dia que foi lançado no Japão. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 103, Proteja Atena. Sasha é a deusa adormecida do passado que tem sua vida ameaçada ao se tornar alvo do exército de Hades. Pandora percebe que ela pode ser Atena e ordena às tropas de Hades que tomem sua vida. Ao mesmo tempo, Odisseu não tem dúvidas que a jovem é realmente sua deusa e orienta Tema a protegê-la imediatamente, pois sua vida corre perigo. A prequela da série final tem início. Odisseu de Serpentário pede que Tema parta agora para proteger Sasha. Ele deve se apressar. O 13º Cavaleiro de Ouro inesperadamente começa a sofrer, mas ainda pede que Pégaso vá agora mesmo. Tema não entende o que está acontecendo com Odisseu, mas se vira para partir. Porém, Odisseu ordena que ele espere. Seu báculo fica trêmulo. Ele fala que não permitirá que Pégaso fuja. Os olhos de Odisseu se tornam verdes e sua pele clara como de uma serpente, assim como a forma da alma de Asclépio. O lendário Cavaleiro de Ouro não permitirá que vá em socorro de Sasha. Tema ainda não compreende o que aconteceu com Odisseu. Sua personalidade mudou de repente e ficou totalmente estranho. Pégaso pergunta a ele o que ocorreu para mudar dessa forma. O Cavaleiro de Ouro acredita que se o exército de Hades matar Sasha, o pouparia de muitos problemas. Tema não aceita essas palavras. Odisseu matará a Atena que veio do futuro, mas se a Atena daquela era despertar, de nada adiantará. Muito em breve ele governará tudo. Tema percebe que aquele homem não é mais Odisseu. O inimigo agora irá tirá-lo do caminho. Fará com que Pégaso desapareça entre as dimensões. Ele ataca Tema com seu báculo. O Cavaleiro de Bronze é lançado pelas dimensões e começa a desaparecer, mas o báculo de Asclépio cai de repente. Sente que Odisseu continua interferindo. Asclépio quer saber para onde enviou aquele garoto. Odisseu diz que não tem tempo para se preocupar com detalhes como esse. Asclépio diz que está tudo bem, logo irá possuir o corpo de Odisseu completamente. E quando esse momento chegar, seu corpo e vontade irão pertencer somente a ele. Tema cai em outra região. Ele está nos arredores da cidade de Florença, atravessou as dimensões e chegou até aquele lugar. Agora está perto de Sasha. Se pergunta se Odisseu o ajudou, mas definitivamente aqueles olhos eram de outra pessoa. De qualquer forma, a prioridade é proteger Sasha. Ele corre na direção dela. Na pequena casa onde está a princesa adormecida, a silhueta de Papillon se aproxima do local. Julieta está com soldados esqueletos sob suas ordens. Aquela realmente é a casa da princesa adormecida chamada Sasha. Eles irão arrastá-la para fora em um instante. Os subordinados invadem e observam a bela moça dormindo. Se impressionam que ela é apenas uma garotinha. Acreditam que não há necessidade de incomodar Papillon, portanto irão eliminá-la lá mesmo. Mas nesse momento uma grandiosa luz é emanada da garota, afastando os soldados de Hades. Eles se retiram da casa, destruindo a porta. Os soldados rasos não conseguiram sequer se aproximar ao sentir o cosmo nobre da menina. Mas Papillon irá avançar, mesmo que tenha que destruir todo o lugar. Seu
ataque, em um piscar de olhos, explode a casa de Sasha. Contudo, a cama onde permanece a deusa adormecida continua intacta. Não restou nada ao seu redor. Papillon não compreende, mas percebe algo aterrorizante no cosmo dela. É o cosmo de um deus. Não tem dúvidas que essa garota chamada Sasha é a deusa Athena de sua época. Deve tomar agora sua vida conforme ordenado pela senhora Pandora. Se prepare então para desferir o golpe final. Entretanto, os soldados esqueletos são derrotados, todos de uma vez. Julieta de Papillon se assusta. É tema de Pégaso. O cavaleiro de Athena não permitirá que toque um dedo sequer em Sasha. O jovem Tema chegou a tempo de evitar a morte de sua amiga de infância. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 104, até o Sabá. Tema de Pégaso chegou a tempo. O espectro permanece diante da cama onde está Sasha, a reencarnação de Athena do passado. Julieta de Papillon fala para ele que, embora seja um cavaleiro, pertence à classe mais baixa, a de bronze. Tema pergunta qual é o problema disso. Papillon fala que não será seu oponente, mas Pégaso grita para não se mover. Acredita que já lhe disse para não colocar um dedo sobre Sasha. Contudo, Papillon o previne que se interromper novamente sofrerá as consequências. Tema salta dizendo que é o espectro que sofrerá, mas ao se preparar para lançar seus meteoros, se surpreende. Papillon desapareceu em um instante e surgiu em suas costas. Pégaso está vulnerável. Ele recebe diretamente o ataque do inimigo e cai no solo, mas se levanta rapidamente. Porém, Papillon fala que é inútil. Flutuando no ar como uma borboleta, acabará inevitavelmente com a vida do adversário. É impossível acertar Julieta de Papillon, ainda mais para um cavaleiro de bronze. Jamais o fará. Tema tenta golpeá-lo, mas novamente não consegue tocar o inimigo. Papillon pergunta por quanto tempo ele poderá suportar naquele lugar. Julieta golpeia Tema, derrubando novamente. Tema reconhece a força do espectro, não tem chances contra ele. Papillon se aproxima de Sasha e olha para o rosto da deusa adormecida. Ergue sua mão e ataca. Entretanto, o poderoso cosmo ao redor da deusa bloqueia o golpe. Papillon não se conforma. Por muito pouco, alguns milímetros, sua mão foi detida, como era de se esperar de uma divindade. Mas o espectro não aceita. Afinal, ela não passa de apenas uma garotinha. Nesse instante, Papillon sente que Tema se levantou uma vez mais. Pégaso fala para ele se afastar de Sasha, mas Julieta fala que consegue ver uma única virtude no pirralho chamado Tema: a grosseria. O garoto ataca, mas ainda é incapaz de acertá-lo. Papillon diz a Pégaso que não tem mais tempo para ser seu oponente. Desta vez o fará desaparecer sem se limitar de forma alguma. Tema se impressiona. Ao movimentar as mãos, surgem inúmeras fadas, as borboletas do mundo dos mortos. O cavaleiro não entende o que significa isso e de onde surgiram. Se pergunta se são uma ilusão. Julieta de Papillon lança seu golpe secreto: aglomeração das fadas! Tema é lançado para o alto, rodeado pelas borboletas. Não compreende o que está acontecendo. Não consegue mais mover o seu corpo. Papillon apresenta suas fadas, que agora levarão seu corpo até o buraco da morte. As fadas envolvem completamente o cavaleiro de Pégaso. Nesse instante, Odisseu de Serpentário se espanta e chama por Tema. A alma de Asclépio, que permanece em seu corpo, também sente que algo aconteceu com aquele pirralho chamado Tema. Parece que caiu no mundo dos mortos. Asclépio compreende que Odisseu usou o garoto para tentar salvar Athena, mas foi inútil. O lendário Cavaleiro de Ouro ri do fracasso de seu hospedeiro, mas Odisseu não desistiu e começa a invocar o Contador da Morte. Na casa de Câncer, os pensamentos de Odisseu ordenam que o Cavaleiro de Ouro daquele templo desperte. O Omertá se abre. O Contador da Morte pergunta quem é a pessoa que chama por seu nome tão tranquilamente. Não quer que perturbem seu sono de donzela, mas de repente se assusta e abre seus olhos. Percebe que é Odisseu. Se pergunta se por acaso ele o despertou novamente, mas ainda não sabe por que ele o fez. O Cavaleiro de Câncer percebe que alguém está caindo no buraco da morte, no mundo dos mortos. Além disso, parece que não se trata de um morto. Ele não permitirá que o miserável faça o que tiver vontade, pois aquele lugar é seu território. Rapidamente, o Contador da Morte avista o jovem e o impede de cair no buraco que o leva ao submundo. O Cavaleiro de Ouro não quer ter tanto trabalho assim e pergunta quem é. Ele se espanta. Reconhece Tema. Pégaso pergunta que lugar é aquele. Câncer se irrita e fala que não deveria estar lá e quer saber como se atreveu a enganá-lo da outra vez. Deve se preparar, pois não terá piedade. Mas Tema pede que ele espere
espere, revela a verdade sobre Athena. As fadas começam a se reunir no buraco da morte. Pégaso revela que o inimigo é muito poderoso, e o contador da morte entende por que Odisseu interferiu. Tema acredita que o Cavaleiro de Bronze não é rival para o inimigo, mas Câncer o chama de tolo. Se enfurece ao ver que Tema está pensando em desperdiçar a vontade de Suikyo. Ele certamente deve ter ensinado que se é um cavaleiro, deve levar o Cosmo e lutar. Se o fizer, por mais forte que seja o inimigo, não irá perder. Agora ordena que ele volte imediatamente. Deve voltar para salvar Athena. Porém, o contador da morte pede que ele espere. Precisa tomar uma atitude drástica, mas nesse caso não tem escolha. Não sabe se funcionará, mas Pégaso deve se preparar para receber um pouco de dano. Quando receber essa técnica, Tema pergunta do que ele está falando. Câncer fala para se calar. Começa a mover suas mãos e grita para voar até o Sabá, o mundo material. Ele irá lançar a maior técnica de Câncer, Shabadabadá! O Cavaleiro de Pégaso voa pelos ares. Ele deseja que Tema não perca. Se lutar elevando seu cosmo ao máximo, sem dúvidas irá vencer. O contador da morte olha para as fadas no local. Usa seu poder para destruí-las. Não permitirá que o cerquem, pois o irritam. Nesse momento, a lei do despertar de Odisseu começa a perder a efetividade. O contador da morte começa a cair em sono profundo. Irá dormir novamente, mas continua desejando que Tema fique bem e salve Athena. Tema escapou do mundo dos mortos graças aos ardentes sentimentos do contador da morte. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 105, Laços de Flores. Tema de Pégaso foi mandado em direção ao mundo dos mortos por Giulietta de Papillon, mas graças ao contador da morte de Câncer, pôde escapar do inferno à força. As fadas começam a rodear a deusa Athena do passado que está adormecida. Devido à ação do espectro de Papillon, Sasha também é guiada ao mundo dos mortos. Giulietta ordena que as borboletas do mundo dos mortos levem Athena. Devem seguir até que ela caia no buraco da morte, da mesma forma que ocorreu com Pégaso. Aglomeração das fadas! A cama onde está Sasha voa pelos ares. Contudo, Tema golpeia Papillon, que o chama de tolo. Se irrita com Hellis, Cavaleiro de Bronze, mas Tema finalmente consegue deter o espectro. Ele segura a cama de Sasha com uma das mãos e com a outra golpeia as fadas, que são destruídas em um instante, colocando Sasha de volta ao solo. Pede perdão à sua amiga pela demora. Está aliviado por chegar a tempo. Porém, Giulietta de Papillon se aproxima novamente e pergunta por que ele regressou do inferno. O Cavaleiro de Athena responde sem hesitar que está decidido a derrotar o espectro de Hades. Entretanto, o inimigo percebe que ele não compreendeu a situação. Não será capaz de derrotá-lo. Pégaso surge no ar, nas costas de Papillon, e se surpreende. Não consegue se esquivar do golpe de Tema. O espectro recebe o ataque e está impressionado. Se pergunta como isso é possível. Pégaso desfere incontáveis socos em Giulietta, incapaz de se defender. Ele não sabe o que está acontecendo. Os movimentos de Tema estão completamente diferentes. Em seguida, sente seu cosmo. Ele arde a um nível totalmente diferente de alguns instantes atrás. Tema fala para seu mestre Suikyo que esteve muito próximo de perder todas as esperanças. Mas depois do que o contador da morte lhe disse, agora se lembra claramente dele uma vez mais. As palavras de seu mestre invadem a mente de Tema. Ele dizia que para se tornar forte, deve superar uma pessoa comum. Superar para se tornar realmente forte. Afinal, Tema nasceu sob as estrelas da constelação de Pégaso para proteger o que lhe é importante. Não deve jamais se esquecer dessas palavras. Ele golpeia Papillon. Tema deve elevar seu cosmo ao máximo, ultrapassar tudo, por mais duro ou doloroso que seja. Se o fizer, não poderá perder, por mais forte que seja seu inimigo. Deve lutar até o fim. Pégaso, sem parar, segue golpeando o espectro. Quer mandá-lo de volta para o inferno. Porém, Papillon consegue segurar o punho de Tema. Mesmo que Pégaso, em seu desespero, tenha conseguido elevar seu cosmo, no final das contas não passa de um Cavaleiro de Bronze. Esse é o seu limite. Agora que Giulietta o encurralou, mostrará que não é rival para o espectro. Irá esmagar seu punho. Não voltará a usá-lo nunca mais. Tema começa a sofrer. De repente, uma luz é emitida de seu punho. Papillon solta. Um poderoso cosmo emana da mão de Tema. Ele está impressionado. Não pode acreditar no que sente. Esse é o cosmo de um deus!
Nem mesmo Tema compreende o que houve, mas percebe que é por causa de Sasha. Papillon pergunta o que é isso que está com ele. O Cosmo também está vindo do pulso esquerdo de Sasha. Esse Cosmo que é liberado está se conectando com Pégaso. Ressurgem as pulseiras de flores em Tema e Sasha. O cavaleiro se pergunta se é a pulseira daquela vez quando eram mais jovens. Mas os dois não são os únicos que estão conectados. Pégaso pode sentir mais alguém. Esse é... No castelo de Hades, Alone está em seus aposentos. Ele está deitado e incomodado. Pandora entra com um chá de ervas para seu imperador Hades. Ela fala que se o tomar, seu cansaço será aliviado. Mas percebe que há algo errado e pergunta o que o perturba. Alone revela que seu pulso esquerdo está queimando. A serva de Hades não consegue enxergar nada nele. Mas em um instante surge a pulseira de flores e ela pergunta o que é isso. Uma corrente de flores surgiu repentinamente no punho esquerdo de seu mestre. Sasha chama por Tema. Ele se pergunta se o laço que os três tiveram quando eram mais jovens não desapareceu. Essas pulseiras de flores são eternas. Mesmo que murchem e desapareçam, irão sempre proteger os três. Nem mesmo Deus poderá cortar essas correntes de flores. Surgem as lembranças de outrora, quando os três amigos estavam reunidos. Tema se lembra daqueles dias e das palavras de Sasha. A pulseira de flores ainda agora o protege, mesmo que tenha desaparecido. Pégaso fala para Sasha que também fará conforme prometeu. A protegerá até o final. Papillon não pode acreditar. Devido à aparição da pulseira de flores, o Cosmo de Tema aumentou ainda mais. Não pode acreditar. Ele avança. Tema irá lutar. De suas costas surge as asas de Pégaso. Declara que será o fim de Papillon. Meteoro de Pégaso! O espectro atingido pelos inúmeros golpes lançados por Tema. A tiara de Julieta e toda sua Sapuris é destruída. Papillon é derrubado. Tema acredita que finalmente conseguiu derrotar o inimigo, mas ele tenta se levantar, dizendo para Pégaso não pensar que venceu. Provavelmente o próximo espectro que será enviado é muito mais poderoso. É possível que seja o último dos três juízes do inferno. No final, Tema não poderá proteger Athena. Papillon cai derrotado. Tema fala para Sasha não se preocupar. Ele está lá até que ela desperte. Não importa quão poderoso seja o inimigo que apareça, Pégaso irá protegê-la até o fim. Esse é o laço que nasceu com a promessa de Tema. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 106, A Voz do Coração. O passado e futuro giram em torno de Pégaso, o cavaleiro de ardente cosmo e vida. O tempo e o destino conectam entre si. Odisseu de Serpentário agora se aproxima da casa de Escorpião. No caminho devastado e com distorções no espaço-tempo, ele encontra Doku de Libra caído e desacordado. Odisseu olha para ele e o chama por seu nome. Pede que o Cavaleiro de Ouro de Libra desperte. Nesse momento, Doku se levanta atendendo ao chamado de Odisseu. Libra se impressiona que está diante daquele homem e se pergunta se isso não passa de um sonho. Não entende por que ele está lá. Já deveria estar morto. Mas Doku percebe que a ressurreição de Odisseu está relacionada com o surgimento da casa de Ofiuco. Odisseu fecha seus olhos e fala que Doku não entenderia, ainda que explicasse com todos os detalhes. Porém, Odisseu vê que o jovem agora traja aquela armadura. Parece que se tornou o Cavaleiro de Ouro de Libra. Doku não tem dúvidas que isso foi possível graças a Odisseu. Serpentário pergunta o que ele faz naquele lugar. Afinal, deveria estar protegendo a casa de Libra. Doku hesita em responder, mas revela que está indo tomar a cabeça de Athena. Odisseu se surpreende com a resposta. O Cavaleiro de Libra explica que herdou a vontade de Suikyo e, portanto, está indo até Athena. Serpentário pergunta se Suikyo lhe disse alguma coisa, mas Doku responde que não falou nada. Se passou por um traidor até o fim, sem dizer uma só palavra. Doku esteve com Suikyo e Shion desde que era pequeno. Por isso, a relação deles foi de ter crescido como se fossem irmãos. Por essa razão, o compreendeu. A voz do coração de Suikyo falou enquanto derramava lágrimas de sangue. Suikyo foi até as últimas consequências para tomar a vida de Athena. Portanto, Doku acredita que a razão é que a deusa que nasceu no templo de Athena é uma impostora. Na verdade, ela não é a Athena daquela era. Odisseu fala que é exatamente isso e pede que Doku escute bem. Por causa da Athena que veio do futuro, a Athena daquela era não pode surgir. O pior de tudo é que está destruindo tanto o
céu como a terra. É por esse motivo que Suikyo foi até lá, carregando de propósito o estigma de traidor. Doku lamenta o destino de Suikyo, então decide substituí-lo. Ele irá tirar a vida da Athena que veio do futuro. Odisseu se orgulha das palavras do Cavaleiro de Libra. A intenção deles é a mesma. Pede que o siga até a casa de Ofiuco. No entanto, Doku não pode fazê-lo. Serpentário não entende. Libra revela que não pode, pois está diante de um inimigo. Doku não tem dúvidas que é um inimigo. Não pode enganar seu olfato. De Serpentário é liberado um cosmo diferente do antigo Odisseu. Fede fortemente como um cosmo maligno. O lendário Cavaleiro de Ouro vê que Doku percebeu. Está admirado que uma pessoa como ele tenha se dado conta disso. A aparência de Odisseu muda e Doku finalmente vê sua verdadeira forma. Asclépio pergunta o que Doku pretende fazer agora. Doku fala que Suikyo se sacrificou para deter a destruição de todo o universo. Porém, Asclépio deseja matar Athena para dominar o céu e a terra. Libra não permitirá que a encarnação do mal tome a vida de Athena. Então ataca Serpentário, que desvia facilmente do golpe. Odisseu fala que essa é a prova que Doku é um verdadeiro cavaleiro de Athena. Gostaria de parabenizá-lo, mas pergunta se pensa mesmo que é capaz de detê-lo. Se é capaz de derrotar Odisseu, o qual deve tantos favores. Doku avança se não o fizer. Quando morrer, não poderá encarar Suikyo pela vergonha. Irá lutar contra Odisseu. O Cavaleiro de Libra desfere o ataque supremo de Rosan. Cólera dos 100 dragões! Odisseu de Serpentário ergue seu báculo. Com um único movimento, derruba Doku. O jovem cavaleiro é derrotado. Odisseu explica que não importa o ataque que use, é inútil. Ele será devolvido totalmente a seu próprio corpo. Doku se levanta dizendo que não esperava menos de Odisseu. Lançar um golpe contra ele é como cuspir para o céu. Serpentário fala que se ele compreende, deve parar. Da próxima vez, sem dúvidas, morrerá. Doku sabe muito bem disso. Então avança segurando o corpo do inimigo. Doku acredita que errou ao dar tanta importância para a sua vida. Para derrotar um homem como Odisseu, é preciso estar pronto para se sacrificar desde o começo. Serpentário entende o que ele pretende fazer e o chama de tolo. Doku fará. Morrerão juntos agora, até ultrapassarem a dimensão. Esse é o ataque supremo do dragão mais elevado de Rosan. Último dragão! Odisseu fala que é tolice e pergunta o que acontecerá se Doku morrer agora. Se irá enviar para o inferno o juramento que fez a Suikyo. Doku pedirá perdão a ele, já que agora irá para o outro mundo. Espera que Suikyo o perdoe. Os dois Cavaleiros de Ouro se elevam pelos céus. Shiryu se espanta. Shun pergunta o que aconteceu. O Cavaleiro de Dragão acredita que o cosmo que sentiram há pouco é do Mestre Ancião liberando o último dragão. Sem dúvidas foi a chamada técnica proibida. Sendo assim, derrotará o inimigo por mais forte que seja, mas em troca será destruído. É uma espada de dois gumes. O Mestre Ancião a liberou, então morrerá. Shiryu grita por seu mestre. Da subida rumo à morte, Odisseu chama Doku de idiota, pois pensa que destruirá sua maior obstinação com algo tão simples como esse truque de Libra. De qualquer forma, não permitirá que isso aconteça, de jeito nenhum. O báculo de Asclépio brilha. No castelo de Hades, Alone continua descansando. A pulseira de flores desapareceu repentinamente. Pandora percebe que a expressão de seu senhor Hades também está tranquila. Ela se retira dos aposentos. Porém, se aquela corrente de flores é um vínculo que une os três desde que eram crianças, não sabe se algum dia voltará a aparecer e se torne um incômodo. Pandora não tem a menor dúvida que a garota chamada Sasha realmente é Athena. Deve eliminá-la o quanto antes. Ela convoca Papillon. Se pergunta por que ele ainda não voltou de sua missão, mas surge apenas uma das fadas feridas. Pandora se espanta e pergunta o que aconteceu com o espectro. A fada cai no solo. Pandora não pode acreditar. Compreende que Papillon foi derrotado. O báculo de Odisseu cai no chão. Eles retornaram ao solo do santuário e caem desacordados. A voz de Asclépio agora pode ser ouvida. Sua alma, em forma de serpente, ordena que Odisseu se levante. O chama de maldito por permitir receber o último dragão, sem fazer nada para se defender. Se Asclépio não tivesse interferido, muito provavelmente, Odisseu estaria próximo de se converter em pó. Odisseu começa a se erguer. Asclépio não acredita que a essa altura ainda esteja pensando novamente em destruir seu próprio corpo. Se recusa a se converter em seu receptáculo.
Odisseu responde que não é isso. Simplesmente a vontade de Doco para derrotá-lo foi superior. Deveria elogiar o cosmo de Doco. Asclépio fala que já é suficiente. Entretanto, Libra continua vivo. Ordena que Odisseu lhe dê o golpe de misericórdia. Mas Odisseu não o fará. Fala para Asclépio que os 12 Cavaleiros de Ouro o ajudarão. Certamente isso ocorrerá quando Asclépio controlar o santuário. A alma do lendário Cavaleiro de Ouro concorda. Então Odisseu deve se apressar para o próximo templo, a Casa de Escorpião, pois a que está em seguida pertence a ele, a Casa de Ofiuco, o Serpentário. A decisão de Doco de sacrificar sua vida não surtiu efeito. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 107, Aniquilação de Escorpião. O santuário serpenteia silenciosamente. Odisseu se dirige à Casa de Ofiuco para tomar a vida de Athena. Na Casa de Escorpião, Odisseu de Serpentário se aproxima do Cavaleiro de Ouro que protege aquele lugar, Écarlate, e o faz acordar através da lei do despertar. Escorpião se surpreende que Odisseu realmente foi revivido. O 13º Cavaleiro de Ouro revela que voltou para eliminar Athena e pergunta se Écarlate irá acompanhá-lo. Escorpião se espanta. Quer saber se esse é de fato o objetivo da ressurreição de Odisseu. Mas o antigo curandeiro apenas quer saber se o seguirá ou não. Écarlate está hesitando. Diz que, na verdade, o favor que lhe deve é imenso. Se não fosse por ele, seu corpo já teria desaparecido há muito tempo. Por reduzir sua própria vida, dando seu sangue dourado, é que Écarlate seguiu vivendo dessa forma. Porém, Escorpião vê que a pessoa que agora está na sua frente é diferente. Não é Odisseu. Seu corpo foi tomado por um demônio. Écarlate jamais entregará Athena a um demônio. Serpentário compreende que isso significa que irá se opor a ele. Escorpião não deixará que passe por aquele lugar de forma alguma. Asclépio crê que o Cavaleiro de Ouro já deve saber. Se ficar contra ele, perderá tudo. Écarlate está mais que pronto para isso. Por desafiar Odisseu, todo o sangue que Escorpião recebeu dele, cada gota do sangue dourado fluirá para fora de seu corpo. Não sobrará nenhuma gota. Assim o corpo de Écarlate desaparecerá. Escorpião sabia que isso aconteceria. Entregará tudo de volta. Serpentário compreende que ele não mudará de ideia. Portanto, tomará agora mesmo o sangue dourado. Odisseu move o báculo de Asclépio do corpo de Écarlate. O sangue é jorrado. Ele não permitirá que passe, aconteça o que acontecer. Não irá permitir jamais. Todo o seu corpo está perdendo sangue. Serpentário chama Écarlate de tolo. Os vasos sanguíneos de seu corpo estão se destruindo, repelindo todo o sangue. Asclépio fala para Escorpião voltar a si, pois ainda não é tarde demais. Deve obedecê-lo. Écarlate diz que quem deve voltar a si é Odisseu. Agulha Escarlate! Antares! Ikki de Fênix se pergunta o que foi esse cosmo carmesim. Parece que surgiu da Casa de Escorpião. E imagina que Odisseu já deve se encontrar em frente à Casa de Ofiuco. Porém, todos os Cavaleiros de Ouro estão adormecidos. Se todos os Cavaleiros de Ouro das 12 casas do santuário se encontram fora de combate, os únicos que podem proteger Athena são os Cavaleiros de Bronze que vieram do futuro. No entanto, aquele punhal na mão de Fênix, capaz de tomar a vida dos deuses, realmente o usará contra Athena? Na Casa de Escorpião, Serpentário pergunta se Écarlate pensou mesmo que algo como a Agulha Escarlate funcionaria com ele. Ela jamais seria capaz de lhe fazer nem mesmo um arranhão. Écarlate está impressionado, mas de repente, Odisseu volta a controlar seu corpo. Escorpião se alegra, mesmo que não possa derrotá-lo com o impacto de sua Agulha Escarlate. Parece que em seus últimos momentos pode se encontrar com o antigo Odisseu, tal como ele o ensinou. Apesar de estar sem poder, continuou a proteger Athena, ainda que desapareça dessa forma. Não tem arrependimentos. Écarlate, desaparecendo, pede a Odisseu que de alguma forma salve a vida de Athena. Odisseu grita por Écarlate. Escorpião desapareceu completamente diante de seus olhos. Como esperado por Odisseu, Écarlate também foi um verdadeiro cavaleiro de Athena. A armadura de ouro se monta em sua forma Object. Parece que mesmo agora obstrui o caminho de Odisseu. Serpentário diz a Écarlate que recebeu sem dúvida seus sentimentos. Porém, Asclépio diz que esse é o fim. Até agora, Odisseu fez um bom trabalho, mas chegou o momento de que ele também desapareça. Os olhos e a pele de Odisseu mudam novamente. Asclépio diz adeus a ele. Agora, a alma de Odisseu foi aniquilada. A serpente o envolve completamente. Com isso, o corpo de Odisseu se tornou completamente de Asclépio. O lendário Cavaleiro de Ouro finalmente retornou ao mundo. Asclépio golpeia com seu báculo a armadura de Escorpião
escorpião, ordenando que ela saia do seu caminho. As peças voam e caem no solo. Agora não há ninguém que possa detê-lo. Todo o santuário caiu em sono profundo. Não há ninguém que possa se opor a ele. Agora entrará em sua casa de Ofiuco e tomará a vida de Atena. Assim dominará o mundo. Chegou o momento de Asclépio se converter em um deus. Serpentário tornou-se totalmente maligno e finalmente chega à casa de Ofiuco. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 108, Além das Chamas. O santuário está em colapso. Os Cavaleiros de Ouro estão adormecidos devido à hipnoterapia emitida pela casa de Ofiuco. Esse poder não foi capaz de atingir os Cavaleiros de Bronze que vieram do futuro. O passado está cada vez mais incerto e todos finalmente se reúnem com Saori Kido, a deusa Atena, no lendário templo. Asclépio caminha se aproximando da entrada da casa de Ofiuco. Está satisfeito por finalmente retornar ao seu templo, que havia desaparecido desde os tempos mitológicos. No passado, Asclépio salvou todas as pessoas que sofriam de enfermidades e dores. Porém, de todas as pessoas, somente ele foi exilado. Ele foi jogado no buraco para o mundo dos mortos. Inclusive, sua casa de Ofiuco desapareceu. Tentaram apagar totalmente sua existência. Com ódio em seus olhos de serpente, ele jamais irá perdoar. Entrando no templo, grita para a deusa Atena que agora, seu ressentimento da era mitológica será descarregado nela. Shiryu de dragão, Shun de Andrômeda e Yoga de cisne estão ao redor de Saori. Atena continua dentro do ovo da serva de Asclépio. Mesmo que ainda esteja viva, se não receber a cura pelas mãos de Odisseu do veneno de Samael quanto antes, perderá a vida. Além disso, estão se aproximando do limite do tempo da ampulheta estelar de Cronos, o deus do tempo. Certamente não poderão retornar ao futuro se a situação continuar assim. E se isso ocorrer, a vida de Seiya também não será salva. Apesar de cruzarem o espaço-tempo para libertá-lo da maldição de Hades, a espada invisível do imperador do mundo dos mortos, eles não têm mais escolha além de esperar Odisseu naquele lugar. Os Cavaleiros de Ouro também disseram que ele era um grandioso médico. Dizem que se havia alguém doente, Odisseu o curava, ainda que arriscasse seu próprio corpo. Agora resta a eles confiar em Odisseu. Não tem dúvidas que ele salvará Atena. De repente, Asclépio surge dizendo que podem esperar sentados por isso. Os Cavaleiros de Bronze estão espantados. Perguntam se ele é Odisseu. Mas o lendário 13º Cavaleiro de Ouro lamenta que Odisseu não está mais lá. Agora ele, Asclépio, o possui completamente. Ele sorri carregando seu báculo com a pele e os olhos de serpente. Os jovens cavaleiros não podem acreditar que Odisseu esteja sob o domínio de Asclépio. O inimigo ordena que se afastem. Dará o golpe de misericórdia em Atena. Shiryu, Shun e Yoga não permitirão que coloque um dedo sequer em Saori. O báculo de Asclépio emite uma luz enquanto manda os insetos se calarem. Com um golpe, derruba facilmente os 3 Cavaleiros de Bronze. Não sobrou nenhuma piedade do coração de Odisseu, que lhe causava incômodo. Não hesitará de forma alguma em eliminar os insetos. Asclépio fica diante de Atena. É a deusa que veio do futuro. Ele deve agradecê-la. Devido a essa tola, o espaço-tempo foi distorcido e tudo está alterado. Graças a isso, Asclépio pôde reviver da prisão do Tártaro. Ele declara que a existência de Atena não é mais necessária. De agora em diante, ele irá controlar a Terra. Chegou o momento de tirar Atena do ovo. O fará em pedaços. Os Cavaleiros de Bronze não têm forças para detê-lo. Asclépio golpeia o ovo com seu báculo. A enorme casca é quebrada. Atena está livre do grande ovo. As cascas voam por toda parte. Os cavaleiros se desesperam e gritam por Saori, que cai no solo. Fora do ovo, o veneno de Samael se espalhará por todo o seu corpo. A senhorita Saori perderá a vida. Eles precisam fazer algo imediatamente. Asclépio olha para Atena. Ele sabe que se a deixar nesse estado, a vida dela irá durar muito pouco. Porém, não pode esperar por mais nenhum segundo. Ele direciona seu báculo para Atena. Asclépio precisa eliminá-la. Assim, a Terra será completamente dele. Ele se converterá em um deus. Asclépio ergue o báculo para atacá-la. Nesse instante, alguém chega ao lugar e interfere. Os Cavaleiros de Bronze se impressionam. Ele chegou além das chamas. A silhueta do Guerreiro Ardente se aproxima de Asclépio e o chama de tolo. O Cavaleiro de Ouro o reconhece. O Guerreiro das Chamas acredita que não é preciso se apresentar novamente. É a ave mortal, Ikki de Fênix.
O Cavaleiro de Atena do futuro também chegou à casa de Ofiuco. Shun sabia que seu irmão iria até lá. Asclépio de Serpentário pergunta se Ikki não está atrasado. Estava prestes a roubar a missão de Fênix. De qualquer forma, acredita que seja melhor que Ikki o faça. Deve tirar a vida de Atena com suas próprias mãos. Os Cavaleiros de Bronze não entendem o que Asclépio está dizendo. Ikki permanece em silêncio diante de Saori. Ele é o portador do punhal de Criso, a daga capaz de matar deuses. Sensei Next Dimension, capítulo 109, a lâmina mata deuses. Shun de Andrômeda, Shiryu de Dragão e Yoga de Cisne tentam deter Asclépio, que se apossou completamente do corpo do nobre Odisseu. Ficaram espantados, pois pensavam que iria curar Atena do veneno de Samael. Mas Asclépio, o lendário 13º Cavaleiro de Ouro de Serpentário, planeja matá-la, para se vingar de ter sua existência apagada pelos deuses, e assim poderá controlar o mundo. Como era de se esperar, os 3 Cavaleiros de Bronze não são rivais para ele. De repente, Ikki de Fênix também chega à casa de Ofiuco. O que ocorrerá? O Cavaleiro das Chamas deve sua vida a Odisseu. Serpentário o curou e evitou que abrisse o Portão da Morte, um dos 4 portões de Buda da técnica de Shijima de Virgem. Portanto, recebeu a missão do Grande Mestre, que apoia Odisseu, de tomar a vida de Saori Kido, a deusa Atena que veio do futuro para salvar Seiya, causando colapso no espaço-tempo, que poderá destruir o céu e a terra. Fênix realmente vai matar Atena? Ikki se aproxima de Saori Kido, a deusa Atena de sua época, que tem lutado por tanto tempo para protegê-la. Ela está com a aparência mais jovem, pois viajou ao passado e chegou até a Guerra Santa anterior contra Hades. Seu corpo se tornou de um bebê novamente, mas tem crescido mais rápido que o normal, pois seus telômeros foram alterados por Cronos, o deus do tempo, que desejava que a pequena deusa indefesa fosse morta pela conspiração que cerca o santuário. Mas Shijima de Virgem a salvou, e os Cavaleiros de Bronze foram até o Monte Olimpo em seu socorro. Conseguiram encontrar a passagem que também os levou até lá. Asclépio ordena a Ikki que mate Atena. Os Cavaleiros de Bronze não acreditam no que estão ouvindo e se perguntam por que ele está dizendo isso. Por que Ikki mataria Atena? Shun não compreende como seu irmão mataria Saori. Ela permanece de olhos fechados, caída no chão. Asclépio pergunta o que acontece com Ikki e se por acaso a essa altura está com medo. O lendário 13º Cavaleiro de Ouro quer saber se Ikki não deu sua palavra de que traria a cabeça de Atena. O guerreiro confirma que sim, porém é um cavaleiro de Atena. Não poderá matá-la mesmo que o céu e a terra troquem de posição. Asclépio imagina que ele então não cumprirá sua palavra, mas Ikki diz que o compensará com sua própria vida, mas somente o fará depois de derrotá-lo. O Cavaleiro de Ouro pede para não fazê-lo rir, afinal ele já se considera um deus. Grita perguntando se Fênix acredita que o humano é capaz de matar um deus. Esse Ikki não irá eliminar Atena, ele o fará pessoalmente. Ordena que Fênix se afaste, golpeando com seu báculo. O cavaleiro é arremessado e cai. Shun grita por seu irmão. Asclépio se aproxima novamente de Saori. Ele tem certeza que é melhor que ela morra. O báculo vai na direção de Atena para tomar sua vida. Entretanto, Shun não permitirá e lança sua corrente nebulosa contra o maligno adversário. Corrente de Andrômeda! Ela segura o báculo, impedindo a morte de Saori. Asclépio se irrita com a ousadia do inútil garoto. O acha ingênuo por pensar que uma corrente como essa seria capaz de detê-lo. Ele lança Shun contra um dos pilares da casa de Ofiuco. Andrômeda é derrotado. Shiryu e Yoga, sem tempo para ver o estado de Shun, se aproximam de Asclépio dizendo que não deixarão que faça o que quiser. Os 2 cavaleiros atacam juntos. Yoga lança seu gélido ar congelante. Pode diamante! E Shiryu a técnica capaz de reverter o fluxo da Cachoeira de Rosan, a supremacia do dragão ascendente. Cólera do dragão! Contudo, Asclépio, com o único golpe de seu báculo, derrota os 2 cavaleiros ao mesmo tempo, os chamando de tolos. Os discípulos do mestre ancião e de Camus de Aquário caem. Os 3 jovens cavaleiros de Atena foram derrotados. Asclépio ordena que fiquem para trás e não interfiram. Não passam de inúteis diante dele. Seus ataques foram todos em vão. Mesmo demonstrando coragem, Shun, Yoga e Shiryu não são rivais para ele. O Cavaleiro de Ouro se aproxima de Saori novamente, mas Ikki ressurge e pede que ele espere. Asclépio vê o quão teimoso Fênix é, porém ainda não compreendeu a situação. Fênix diz que há algo que deseja lhe mostrar. O inimigo não sabe do que ele está falando.
Na verdade, Ikki carrega consigo aquilo que lhe foi entregue pelo grande mestre. Asclepio se espanta. Os Cavaleiros de Bronze também se assustam. Não acreditam que aquela adaga está com ele. Fênix está com a lendária lâmina matadora de deuses transmitida ao santuário. O punhal de Criso, a arma deicida, capaz de matar deuses, que foi usada por Saga de Gêmeos quando Athena era um bebê. A mesma arma que Saori perfurou o pescoço para ir ao mundo dos mortos na batalha contra o Imperador do Inferno. A lâmina dourada brilha intensamente. No castelo de Hades, Pandora compreende que Papillon foi derrotado sem cumprir sua missão. E não tem mais dúvidas que aquela garota chamada Sasha é realmente Athena. Não pode permitir que fique assim. Deve tomar medidas o quanto antes. Um novo espectro se aproxima chamando a Senhora Pandora. Ela está diante do último dos 3 juízes do inferno. Ele é a estrela celestial da fúria, Chagall de Wyvern. Pandora estava à sua espera. Chagall pede desculpas pela demora e informa que agora mesmo os espectros estão se reunindo um após o outro. As 108 estrelas malignas estão sendo guiadas pela espada do Imperador Hades. Pandora compreende. Nesse caso, o exército de Hades também deverá estar pronto para a batalha. Mas Pandora tem uma missão para Chagall. O juiz pergunta se ela deseja que ele lhe traga a cabeça de Athena. Parece que Pégaso está protegendo sozinho a deusa. Então partirá para matá-la agora mesmo. Theba continua ao lado da cama de Sasha, que está adormecida desde que Saori chegou àquela era. Parece que duas deusas Atenas não podem coexistir no mesmo tempo. Por isso, Sasha caiu em sono profundo. De volta à casa de Ofiuco, Asclepio não pode acreditar que aquele é o punhal de Criso. Não sabe porque aquela arma está em posse de Ikki. Fênix já lhe disse. O grande mestre deixou sob seus cuidados e revela que também depende dele como irá usá-la, apontando para o Cavaleiro de Ouro. Ikki conta que escolheu usar a adaga dourada para matar Asclepio. Dessa forma, também perderá a vida. Fênix avança na direção de Serpentário. Shiryu pede que Ikki não o faça. Yoga compreende que seu amigo deseja que ambos morram pelas mãos um do outro. Shun grita preocupado. Fênix fala para Asclepio se preparar. Movendo seu punho com a lâmina mata-deuses, ataca diretamente Asclepio. Finalmente, Fênix apunhala o lendário Cavaleiro de Ouro, aquele que já foi banido pelos deuses do passado por desejar se tornar um deus. A tiara da armadura de Serpentário de Asclepio voa pelos ares e cai no solo. Nesse instante, o relógio de fogo se racha. No momento em que Fênix apunhala Asclepio com toda a sua determinação, ocorre um grande desastre. A areia da ampulheta estelar, que conta o tempo de Saori permanecer no passado, está se esgotando. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Sensei Next Dimension, capítulo 110, Reunião Dourada. Na casa de Sagitário, Gestalt também está adormecido como os demais Cavaleiros de Ouro do passado. De repente, a armadura de ouro sai de seu corpo e começa a se montar. As partes se juntam formando o Object de Sagitário. A armadura de ouro brilha intensamente. Em um piscar de olhos, voa pelos ares como um cometa, saindo da casa de Sagitário e desaparecendo no céu. Na casa de Ofiuco, Ikki de Fênix apunhalou Asclepio, que controla completamente o corpo de Odisseu. Mas em um instante, o Cavaleiro de Ouro de Serpentário desaparece diante dos olhos de Fênix, que continua segurando o punhal de Criso, a lâmina matadora de deuses. Shiryu e Yoga e Shun estão perplexos, e que não entende para onde ele foi. Asclepio surge nas costas do Cavaleiro de Fênix e pergunta para onde ele está olhando. Afinal, o punhal capaz de matar deuses, aquela adaga dourada que Fênix usou com tanta determinação, só terá efeito se acertá-lo. E que avança para atacar novamente o maligno inimigo de Athena, mas Serpentário previne que é inútil. Usando seu poder que distorce o espaço como uma serpente que se contorce, consegue derrubar o punhal da mão de Ikki. A adaga gira para o alto e é cravada no solo, muito próximo da cabeça de Saori Kido. Ela continua desacordada e cada vez mais perto da morte, pois foi picada e o veneno de Samael está consumindo sua vida. Os Cavaleiros de Bronze gritam desesperados. A lâmina, por alguns milímetros, não tomou a vida de Athena, porém, tocou sua cabeça que começa a sangrar. Ikki cai derrotado. Não tem mais forças para se levantar. Asclepio fala que é impossível vencê-lo. Nem mesmo os Cavaleiros de Ouro podem detê-lo. Muito menos reles Cavaleiros de Bronze como eles.
Agora o lendário cavaleiro se aproxima de Saori e permanece com o punhal cravado ao lado de sua cabeça. Ele empunha a adaga de Kriso, fala para a deusa que infelizmente foi apenas um leve ferimento. Se houvesse um pequeno desvio, ela teria recebido uma lesão fatal, que lhe pouparia tempo e esforço. Asclépio posiciona a arma mortal na direção de Athena. Irá golpeá-la com a lâmina dourada, dobrando os joelhos e segurando o punhal com as duas mãos. Asclépio irá tomar agora a vida de Athena. Os Cavaleiros de Bronze não possuem poder suficiente para detê-lo e apenas conseguem gritar para que ele pare. Asclépio finalmente irá mostrar para eles a morte de um deus, mas prestes a apunhalar Saori, uma luz dourada interfere. Sobre sua cabeça está a armadura de escorpião brilhando. Ele não entende o que ela está fazendo naquele lugar. Os Cavaleiros de Athena estão surpresos. Em Florença, Tema de Pégaso continua cuidando de Sasha, a deusa Athena daquela era, que continua adormecida. A silhueta do próximo inimigo que busca a cabeça de Athena se aproxima dele. Uma batalha ainda mais difícil está prestes a iniciar. É o último dos 3 juízes do inferno. Chagall de Wyvern sob as ordens de Pandora. Tema está impressionado. Chagall nem sequer se apresenta ao Cavaleiro de Bronze, apenas o segura e o joga para cima, o retirando de seu caminho. Tema é derrubado. Wyvern se aproxima da garota que está em sono profundo e olha para ela. Pode sentir o grandioso cosmo emanando dela. Chagall se impressiona com a nobreza de Sasha. É realmente a verdadeira deusa Athena. Tema se levantou uma vez mais e fala que há pouco Papillon lhe disse que ele viria, mas não importa quem chegue àquele lugar. Se ameaçar a vida de Sasha, Pégaso não permitirá que a toque e ataca o juiz do inferno com seu golpe. Meteoro de Pégaso! Entretanto, sem ao menos olhar para o cavaleiro, Wyvern bloqueia o ataque de costas com apenas um dedo. Tema não pode acreditar nesse poder. Todos os seus ataques foram devolvidos em um instante, golpeando o Tema, que é lançado para longe. O cavaleiro não compreende o que aconteceu. É muito diferente dos demais que atacaram antes. Chagall irá levar Sasha até o castelo de Hades sob as orientações da Senhora Pandora, mas Pégaso ainda não foi derrotado. Se ergue novamente para proteger Sasha. Ele já lhe disse que não permitirá que toque um dedo sequer. Wyvern começa a se irritar com a insistência do Cavaleiro de Bronze, que nunca será rival para um juiz do inferno. Não se importa com o Hellis Cavaleiro, mas agora, abrindo seus braços, o enviará para o mundo dos mortos. Chagall de Wyvern lança sua técnica. Destruição máxima! Todo o corpo de Tema é atingido. Sua armadura de bronze se racha ainda mais. Pégaso não consegue evitar o gigantesco e esmagador poder de Wyvern. Toda a energia lançada o arremessa para o céu, caindo no solo. Contudo, sem poder se levantar, o cavaleiro ainda deseja proteger Sasha. Mas Chagall toma a deusa em seus braços para levá-la de volta à casa de Ofiuco. A armadura de escorpião impediu que Asclépio tomasse a vida de Saori. Serpentário continua com o punhal de Kriso nas mãos. Ele não entende porque a armadura de ouro de Ecarlat saiu da casa de escorpião e voou até lá. Não sabe o que ela pretende fazer. Porém, os Cavaleiros de Bronze estão impressionados. Ela não foi até lá sozinha. As demais armaduras de ouro chegam na casa de Ofiuco. Todas as armaduras de ouro, exceto a de Sagitário, se reuniram no lendário Templo de Serpentário. Elas vieram para proteger Athena das mãos de Odisseu. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #União. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.